Começa hoje, 1º de janeiro de 2026. A bola ainda não está rolando, mas a temporada do futebol brasileiro já promete ser assim, uma das mais transformadoras da história. Com certeza. O que espera a gente este ano vai muito além das 4 linhas. É uma daquelas viradas de chave que a gente só entende a importância olhando para trás, sabe? Daqui a alguns anos. Sem dúvida. É o início de um novo ciclo e não só no calendário. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que realmente importa sobre esta temporada de 2026. Certo. Temos aqui os anúncios oficiais da CBF, o novo e, olha, bem denso regulamento de sustentabilidade financeira e os detalhes do campeonato. A nossa missão aqui é conectar esses pontos, sabe? E entender a revolução que está em curso. Uma revolução que parece grande. Regionais e, o mais importante, uma nova era de responsabilidade financeira que pode, quem sabe, finalmente profissionalizar o nosso futebol. Ok, vamos destrinchar tudo isso então. A primeira coisa que salta aos olhos é a mudança no calendário. Um ciclo novo que vai de 2026 a 2029. A CBF anunciou que o Brasileirão Série A agora dura praticamente o ano todo, né? O ano inteiro, de 28 de janeiro a 2 de dezembro. Isso quebra uma tradição de décadas. E o fascinante aqui é a lógica por trás disso. A diretoria da CBF argumenta que o objetivo é duplo. Por um lado, aliviar o excesso de jogos para os clubes da elite, que agora tem um calendário internacional cada vez mais inchado. Com o novo Mundial de Clubes e tudo mais. Exato. E, por outro lado, e talvez isso seja até mais importante, é dar um calendário mais robusto, mais previsível para os clubes que não estão, digamos, na primeira prateleira. Mas espera aí, essa extensão do Brasileirão não acaba criando um conflito com os estaduais? Eu vi que eles foram enxugados de 13 para 11 datas. Sim, foram. Parece que para dar mais jogos para uns foi preciso tirar de outras. Essa conta fecha. É o grande dilema. A CBF está tentando criar um equilíbrio. A Copa do Brasil, por exemplo, foi massivamente expandida. Saltou de 92 para 126 clubes. Nossa. Isso, em tese, compensa as datas perdidas nos estaduais para muitos times. E, afinal, em jogo único, é outra mudança drástica, que busca criar um grande evento, tipo um Super Bowl do futebol brasileiro, sabe? Entendi. E nesse vácuo deixado pelos estaduais mais curtos, surge uma novidade que, na verdade, é um resgate do passado, né? A Copa Sul-Sudeste. Exato. A gente não via um torneio regional com esse peso no calendário oficial desde a Copa Sul-Minas. E o Rio-São Paulo, lá no início dos anos 2000. Isso mesmo. É uma tentativa de criar um produto relevante para o primeiro semestre. Participam 12 clubes de 6 estados do Sul e Sudeste. Mas tem uma regra de ouro. Qual? Quem está na Libertadores ou na Sul-Americana fica de fora. E a participação é opcional, o que dá uma flexibilidade para os clubes. O formato é curioso. 2 grupos de 6, mas os times só enfrentam os adversários do outro grupo. Isso. Os 2 melhores de cada chave avançam para semifinais. Para mim, o grande atrativo é o prêmio. O campeão entra direto na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Isso é muito valioso. Extremamente valioso. E se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos uma estratégia bem clara da CBF. Que seria? Os campeões da Série C, da Série D, da Copa do Nordeste e da Copa Verde também ganham essa mesma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. É a criação de atalhos de mérito. Gostei do termo. A CBF está basicamente dizendo, olha, não importa de onde você vem, se você for campeão de um torneio relevante, vai ter um caminho mais curto e lucrativo na competição mais democrática do país. E falando em mérito, ninguém chega à elite sem ele. Todas as mudanças no calendário, claro, convergem para a competição principal. Vamos então olhar para o palco do Brasileirão Série A de 2026. Temos os 20 times de sempre, mas com algumas caras novas. Ou melhor, algumas caras que estão de volta e que contam histórias bem diferentes. Sim, e que histórias! Temos o retorno rápido da dupla paranaense, Coritiba e Atlético, mas os holofotes se voltam para outras 2 equipes. A Chapecoense? A Chape, que volta à elite depois de 4 anos, numa jornada de reconstrução que continua a emocionar o país. E, claro, a grande saga desta virada de temporada. A saga do Remo. É impressionante. O clube paraense está de volta à primeira divisão,
depois de uma espera de 32 anos. 32 anos. A festa em Belém deve ter sido algo monumental. Isso junto com a queda de Ceará e Fortaleza em 2025. Parece representar uma mudança no eixo de poder do futebol do Norte e Nordeste, né? Exatamente. Por anos, o futebol cearense, com Ceará e Fortaleza muito bem estruturados, se consolidou como a grande força da região. A queda dos dois e a ascensão do Remo pode reabrir essa disputa pela hegemonia regional. É mais do que só tabela, então? Muito mais. Não é só uma dança das cadeiras. É uma potencial redistribuição de relevância, de patrocínios, de atenção da mídia. A volta do Remo à Série A é um evento esportivo, mas é também geopolítico para o futebol brasileiro. E para navegar nessas águas turbulentas da Série A, as movimentações nos bancos de reservas também foram agressivas. Tivemos umas contratações de peso. Pesadíssimas. O Cruzeiro, buscando se consolidar de vez no topo, trouxe o Tite. É uma declaração de intenções. Sem dúvida. O Grêmio foi buscar o português Luiz Castro e o próprio Remo, mostrando que não veio para ser coadjuvante, contratou o colombiano João Carlos Osório, um nome de grife internacional. A contratação do Osório pelo Remo é a que mais me chama a atenção. É um técnico conhecido por ideias muito específicas, um estilo de jogo ofensivo, de posse de bola. Sim, bem autoral. Aplicar isso num time que acabou de subir, que teoricamente vai lutar para não cair, é uma aposta de altíssimo risco. Ou vai ser genial, ou pode ser um desastre. É o tipo de narrativa que torna o campeonato fascinante antes mesmo de começar. E falando em ambições, a briga no topo da tabela também ganhou um novo tempero. Ah, sim. As vagas para Libertadores. Isso. Agora, os 5 primeiros colocados da Série A garantem vaga direta na Libertadores, além do campeão e, a grande novidade, do vice-campeão da Copa do Brasil. Ou seja, a final da Copa do Brasil agora vale 2 vagas para a principal competição do continente. Exatamente. Valoriza demais a competição. Demais. Mas olha, todas essas mudanças em campo, no calendário, nos times, elas parecem pequenas perto da transformação que está acontecendo nos bastidores. É aqui que o jogo realmente muda. Com certeza. A partir de hoje, entra em vigor o Sistema de Sustentabilidade Financeira, o SSF. Basicamente, o nosso fair play financeiro. E ele chega com a promessa de ser a maior mudança estrutural do futebol brasileiro em décadas. O objetivo, declarado no regulamento, é forçar os clubes a terem mais transparência, controlar custos, desestimular o endividamento e incentivar investimentos de longo prazo, como em base e futebol feminino. Sabe, a gente já ouviu promessas parecidas antes, né? Com o Profut e outras iniciativas que acabaram perdendo força. O que garante que o SSF não vai ter o mesmo destino? O que tem de diferente agora? Essa é a preocupação de todo mundo. A diferença fundamental, talvez, esteja na estrutura de fiscalização e nas punições. A CBF criou um órgão específico para isso, a ANRECEF. ANRECEF. É a Agência Nacional de Regulação Econômico-Financeira do Esporte. A ideia é que seja um órgão com autonomia e poder para aplicar as regras de forma rigorosa, com checagens periódicas ao longo do ano. Ok, então vamos aos pilares dessa nova regra. O primeiro é a solvência. Pelo que eu entendi, é o básico: pagar as contas em dia. O básico do básico. Salários, impostos, dívidas de transferências, não pode ter atraso. Exato, é o feijão com arroz da gestão. Se não consegue fazer isso, não deveria nem estar em campo. O segundo pilar é a sustentabilidade. Aqui a coisa fica mais técnica. Certo. Os clubes não podem ter déficits acima de um certo limite. Para a Série A, o prejuízo somado em 3 anos não pode passar de 30 milhões de reais ou 2,5% da receita total do período, o que for maior. Ah, interessante, ou seja, acabou aquela história de presidente gastar rios de dinheiro num ano para ganhar uma eleição, um título e deixar a conta para o sucessor. Essa é a ideia. A gestão passa a ser vista num horizonte de 3 anos. E o terceiro pilar? Esse ataca o coração do problema, o controle de custos. Basicamente um teto de gastos com o elenco. O custo total com jogadores e comissão técnica não pode ultrapassar 70% da receita do clube na Série A. Peraí, 70% existem clubes hoje que certamente gastam muito mais do que isso. Muito mais. Isso significa que a gente pode ver times grandes forçados a vender jogadores importantes ou a não renovar contratos?
só para se adequar à regra já neste primeiro ano? Essa é a consequência direta. E é por isso que a implementação vai ser gradual. O teto não começa em 70%. Ah, bom. E só em 2028 que chega nos 70%. É uma rampa de adaptação. Entendi. Mas sim, a partir de agora, o diretor de futebol não vai mais poder contratar pensando só na qualidade do jogador. Ele vai ter que olhar a planilha e ver se a contratação cabe no orçamento. É como um orçamento de família, sabe? Faz sentido. E o último pilar? O limite de endividamento. A dívida de curto prazo, aquela que vence em menos de um ano, não pode ser maior que 45% da receita anual do clube. Isso força um planejamento de caixa, evita que o clube vire uma bola de neve de dívidas. A lista de regras é robusta. Mas vamos ao que interessa. As punições. O sistema tem dentes? Sim, e são bem afiados. A escala de sanções é progressiva. Começa com advertências e multas. Mas se o clube reincidir, a coisa fica séria. Retenção de cotas de premiação, proibição de registrar novos jogadores. O famoso transfer ban. Isso já dói bastante. E pode piorar. A escala prevê perda de pontos no campeonato e, no caso extremo de descumprimento grave e contínuo, a não concessão da licença para competir. O que na prática pode significar um rebaixamento administrativo. A mensagem é clara: a farra acabou. Outro ponto que me chamou a atenção no regulamento é a regra sobre multipropriedade de clubes, algo cada vez mais comum com as SAFs. Como isso foi tratado? Foi um ponto de muita atenção. Para proteger a integridade da liga, o regulamento veda que uma mesma pessoa ou empresa tenha controle ou o que eles chamam de influência significativa sobre mais de um clube na mesma divisão. Ou em divisões conectadas por acesso ao rebaixamento, imagino. Exato. E o que seria essa influência significativa? A definição parece ser a chave de tudo. E é definida de forma bem ampla. Ter mais de 10% dos direitos de voto, poder de veto em decisões estratégicas, indicar membros da diretoria, qualquer coisa que configure um potencial conflito de interesses. E se isso acontecer? Se a Andresf detectar uma situação assim, ela determina um prazo para que o proprietário venda sua participação ou se desfaça da influência. É uma medida para evitar qualquer cenário de manipulação, sabe? Entendi. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças. A temporada de 2026 marca, de fato, o início de uma nova era. Um calendário que tenta equilibrar interesses, novas competições e um cinto de segurança financeiro que era impensável. A mensagem para quem acompanha o futebol é que o poder pode estar mudando de mãos. A vantagem competitiva, no longo prazo, não vai vir mais só do clube que tem o patrocinador mais rico. Ou que faz a loucura de contratar a maior estrela. Exatamente. Clubes com gestões financeiras sólidas, que investem na base, que têm dívidas controladas, esses podem ganhar uma vantagem estrutural gigantesca. O foco é a saúde do ecossistema do futebol brasileiro como um todo. É uma mudança de paradigma completa. E o interessante é que o regulamento não mira só nos clubes como instituições, né? Ele também responsabiliza as pessoas físicas. Isso é fundamental. Dirigentes podem ser multados, suspensos ou até banidos do futebol pelo seu papel na má gestão. A responsabilidade agora tem nome e CPF. Exatamente. Isso deixa a gente com a grande questão que vai pairar sobre toda essa temporada e as próximas. Este novo arcabouço de regras e punições vai finalmente conseguir mudar a cultura de gestão do ganhar a qualquer custo que marcou o futebol brasileiro por décadas. Ou os clubes e seus líderes conhecidos pela criatividade vão encontrar novas formas de contornar o sistema. Essa é a pergunta de 1 milhão. A resposta a ela vai definir o futuro do nosso esporte.